Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão cansadinhos? Não? Tudo na paz? Que bom estar com vocês aqui. Chegamos agora há pouco com o pastor Odailson. Estamos vindo do NASP, Engenheiro Coelho, onde a gente estava com um evento também de comunicação lá, da APAC. E agora estamos aqui com vocês, felizes de poder estar um pouquinho aqui. Para quem não me conhece, sou argentino, por isso o sotaque. Agora vocês me conhecem. Não gosto de futebol, então não pergunte essas perguntinhas assim de argentinos e brasileiros, tá? Faz 11 anos que moro aqui no Brasil. 11, quase 11 anos que moro aqui no Brasil. Trabalhei 9 anos na Novo Tempo. Fui diretor da TV, da rádio na Novo Tempo. Apresento o programa lá na Novo Tempo. E agora estou trabalhando na divisão sul-americana faz quase 2 anos aí na parte da comunicação. Vamos conversar um pouquinho? Tudo bem? Tá? Então vamos conversar um pouco, começar conversando um pouco sobre o que é comunicação para vocês hoje. Me conte um pouquinho o que é para vocês comunicação. Vocês estiveram o dia todo hoje conversando, falando, mas o que seria comunicação para vocês? Me digam um pouquinho vocês o que vocês pensam. O que seria comunicação? Ok, passar e receber informações. O que mais é comunicação para vocês? Transmissão de uma mensagem. O que mais? O que mais é comunicação? Não tem certo e errado, pode falar. O que mais é comunicação para vocês? Atualização, que legal, boa definição. Ok, interessante. O que mais? O que mais é comunicação para vocês? Opa, uma necessidade básica, que legal, que legal. O que mais? O que mais é comunicação para vocês? O que mais pode ser comunicação? Relacionamento, ok, ótimo. O que mais? Mais alguma coisa? Legal, um conjunto de fatores, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente representa também, né? Ótimo, ótimo. Quando eu falo sobre reputação e gestão de crises, eu falo bastante sobre essa conexão entre aquilo que nós somos e aquilo que nós mostramos ou representamos, né? Ótimo, ótimo. Agora, gente, só para pensar um pouquinho mais. Tem uma diferença entre streaming. Streaming é aquilo que nós distribuímos, né? O conteúdo e relacionamento. Por que eu estou fazendo essa pergunta do que é comunicação? Porque na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é comunicação, eu falo e outros me ouvem. O básico da definição de comunicação que durante muito tempo nós recebemos na faculdade quando a gente estudava sobre comunicação. Agora, em todo esse processo de transição e reforma digital que nós estamos tendo, a revolução digital que nós estamos tendo, a comunicação não é só a distribuição de conteúdos. A gente às vezes pensa assim, eu vou fazer uma postagem para a internet, eu vou transmitir uma live aqui da igreja, eu vou transmitir um culto. E às vezes nós pensamos que até aí chega a nossa responsabilidade comunicacional. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser receber, receba. Ok? E nós fazemos o conteúdo conforme aquilo que nós pensamos. Nós normalmente fazemos esses conteúdos, quando se trata de igreja, nós fazemos os conteúdos conforme aquilo que nós acreditamos. Por isso, os nossos conteúdos, normalmente de igreja, são baseados na Bíblia. Perfeito. Então, nós fazemos o streaming, ou a distribuição do conteúdo, nós fazemos o conteúdo que representa aquilo que nós pensamos, mas, ao mesmo tempo, agora, para a comunicação, tem um fator que é fundamental. Comunicação não é só você enviar uma mensagem. Não é só as outras pessoas receberem a mensagem. Não é só fabricar, fazer ou compartilhar um conteúdo. Ou receber um like, um feedback das pessoas. A comunicação vai além. E comunicação hoje é relacionamentos. É por essa razão que as empresas estão tão preocupadas, especialmente empresas que dependem desse relacionamento com as pessoas, estão tão preocupadas por manter o engajamento. Nós, como igreja adventista, sempre temos projeto de distribuição de conteúdos. Repito, nós transmitimos os cultos, distribuímos livros missionários, nós distribuímos folhetos,
nós distribuímos cursos bíblicos, nós distribuímos programas de rádio, TV e internet, nós distribuímos. Sempre fomos muito bons para fazer isso. Agora, será que nós estamos parando para pensar realmente em relacionamentos? Será que nós estamos construindo relacionamentos com aquelas pessoas que se conectam com a igreja ou se conectam com a gente? Porque você pode ser um influenciador, mas se você está aqui também, você está exercendo uma função de comunicação para a igreja local ou para uma região. Então, hoje comunicação é tudo aquilo que a gente já sabe, mas além disso, comunicação é também relacionamento. Agora eu quero que vocês pensem comigo em algumas ações que como igreja estamos desenvolvendo no contexto que a gente está. Veja, eu estava pesquisando, conversando um pouco, vendo sobre esse assunto e vendo quais são os principais desafios que nós estamos tendo e ao mesmo tempo quais são as principais oportunidades que nós estamos tendo como igreja. E aqui, nesse ano 2023, janeiro de 2023, foi publicada uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Bíblico dos Estados Unidos, Instituto Bíblico Americano. Eles todos os anos eles fazem uma pesquisa de como está o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia. E tem uma coisa que me chamou poderosamente a atenção. Vejam o gráfico, como em 2020, 2019, né? Mais ou menos estava entre 49% e 50 e poucos por cento o percentual de pessoas que leem a Bíblia. É óbvio, a pesquisa é da sociedade bíblica, ok? Então eles querem saber quanto as pessoas estão estudando, lendo a Bíblia. Quando eu fui ver, é interessante que eles definem o leitor da Bíblia da seguinte maneira: um leitor da Bíblia regular é uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos 3 vezes por ano. Tá? Então, essa é a base. E olha que interessante, 2020 e 2021, a leitura da Bíblia estava mais ou menos 50%. Só que em 2022 e 2023, a pesquisa foi até janeiro de 2023, sempre janeiro a janeiro, os números desceram, caíram terrivelmente. Foram para 30 e poucos por cento, 39%. Então, o que está acontecendo? Qual é o fenômeno? As pessoas estão lendo cada vez menos, a Bíblia. No geral, as pessoas estão lendo cada vez menos. O que está havendo? Aumento de consumo de conteúdo de vídeo. Mas as pessoas cada vez estão lendo menos. Ok. Nessa mesma pesquisa, um dado interessante. Embora as pessoas leem menos a Bíblia, e quando você faz um comparativo entre a moralidade dos Estados Unidos, ou o que eles chamam a imoralidade dentro dessa pesquisa, tem um fato muito interessante. 23% das pessoas pensam que um dos fatores fundamentais para definir a imoralidade dentro dos Estados Unidos é justamente o consumo de mídia, de filmes, que está gerando uma tendência e uma consciência das pessoas para serem cada vez mais imorais. 26% pensa que o problema está na família. 23% pensa que está no consumo de mídia, especialmente de filmes e seriados. Mantenham esses dados aí. Agora veja que interessante. Enquanto 39% dos pesquisados só leem a Bíblia 3 vezes por ano, 71% dos pesquisados, e esse slide que tem agora aí, 71% tem interesse nas questões da Bíblia e em Jesus. É meio louco, né? Eles não querem ler a Bíblia, mas eles querem aprender da Bíblia, das histórias da Bíblia e aprender de Jesus. Nesse contexto, pesquisando um pouco mais, eu comecei a estudar a relação dos gamers e ver como estão as tendências em relação com os jogos. Aqui eu não estou incentivando o uso de jogos. Eu só estou te mostrando alguns fatos. Número que me chama a atenção. Está ali embaixo, naquela foto que está do lado esquerdo.
Quantas pessoas se estimam que utilizam jogos? Quanto? 2.500.000. 2.500.000. São usuários de jogos. 2.500.000. Ou 2.500 milhões. Veja esse dado que está desse lado aqui. O principal mercado de crescimento, de entretenimento, junto com filmes, está sendo o entretenimento de jogos. Algumas semanas atrás, eu estava numa igreja, em outro lugar, e fui almoçar na casa de uma família. Quando chegamos, a pessoa que me recebeu lá na casa, ele me disse assim: Jorge, você falou hoje um pouco das iniciativas que a igreja está tendo e como estamos trabalhando com a questão de metaverso e todas essas questões. Mas, Jorge, isso aqui não é real na ponta da igreja, ele me disse. Falei, ok, posso fazer um teste aqui na tua casa? Perguntei. Pode. O filho tinha 10, 11 anos, da família. Aí eu olhei para o filho e falei assim: você conhece Roblox? Ele olha para mim: sim, pastor. O pai olha para ele e diz assim: como assim? O que é esse negócio? Ah, pai, me empresta teu celular que eu te mostro, porque eu baixei e estou jogando aí os joguinhos. Os jogos que ele estava jogando no celular do pai era justamente uma parte desse tipo de usabilidade que está sendo dada através dos jogos em realidades virtuais. Às vezes nós estamos passando por isso. Às vezes a gente pensa que metaverso é só uma questão de óculos e de ir para algum lugar virtual. Metaverso é muito mais do que isso. Metaverso tem a ver com economia, metaverso tem a ver com entretenimento, metaverso tem a ver com arte, metaverso tem a ver com moda, metaverso tem a ver com muitas áreas que às vezes a gente não percebe, mas que no nosso dia a dia nós estamos usando. Então você não precisa de óculos para estar no metaverso. O metaverso não é um lugar onde você vai estar. O metaverso é uma experiência que você está tendo na internet. E que agora, com a internet 3.0, estará justamente se acelerando cada vez mais. Alguns podem dizer: pastor, sim, mas não é tão assim. Ok, só estou te mostrando para a gente pensar. Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, bem rápido, é o seguinte. Esse aqui são a evolução da proporção de assistentes de serviços de streaming. Esse aqui é só no Brasil. O que as pessoas estão consumindo muito? As pessoas estão consumindo aqui muito vídeo. Quais são as principais plataformas de streaming no Brasil? A principal plataforma de streaming de filmes hoje no Brasil é Netflix. Mas a principal distribuidora de conteúdos, não filmes, de conteúdos de vídeo hoje no Brasil está sendo o YouTube. E a segunda principal distribuidora de vídeos está sendo o TikTok. Não se enganem, TikTok não é rede social. TikTok é plataforma de streaming de vídeo, embora seja considerada uma rede social. O que está havendo? Só pensando juntos. Enquanto as pessoas estão parando de ler, e em muitos lugares estão parando de ler a Bíblia, o consumo de vídeo está aumentando. O consumo de entretenimento através de jogos está aumentando. E o que nós precisamos parar para fazer? O que nós precisamos, como igreja, parar para refletir? A igreja sempre está em um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Nós não podemos ir muito além, mas também a gente não pode ficar atrás. Então, a igreja foi inovadora, a igreja é inovadora e sempre foi inovadora. Gente, nós como movimento adventista do sétimo dia, nós nascemos e nos desenvolvemos graças à tecnologia. Qual foi a tecnologia que a igreja utilizou por muitos anos para espalhar o evangelho e a pregação do evangelho? Livro, panfleto, folheto,
E a gente começou a ter casas publicadoras. Por quê? Porque tinha uma visão de utilização da tecnologia daquela época para levar o evangelho. E aí surgiu depois o rádio. E quando a gente começou a mexer no rádio, a rádio nasceu 20 anos depois, a igreja começou a utilizar a rádio como projeto de evangelismo. Aí você diz, 20 anos depois. Para 1900, início de 1900, 20 anos não era nada. E a igreja estava lá usando a rádio. Surge a TV. A igreja, 15 anos depois, começou a fazer seus programas evangelísticos na TV. Surgem redes sociais. A igreja foi e colocou o pé nas redes sociais para quê? Para evangelismo. Estão surgindo outras formas de pregação do evangelho. A igreja está utilizando isso. Agora, Ellen White diz aqui que neste tempo, no tempo do fim, serão elaborados meios para alcançar as pessoas. E alguns desses meios usados nesta obra serão diferentes de todos aqueles que nós usamos no passado. Eu oro a Deus para que Deus nos dê a sabedoria para a gente utilizar ferramentas diferentes, mas com o mesmo propósito: compartilhar Jesus. E sabem que aí eu quero te colocar algumas experiências pessoais que eu fui tendo ao longo da minha caminhada. Hoje de manhã eu contava que eu lembro do momento quando eu cheguei para trabalhar na União Argentina como departamental de comunicações, um dos primeiros departamentais de comunicações de união exclusivo, para atender a comunicação no país. E eu cheguei e aí comecei a trabalhar muito empolgado. E eu cheguei um dia para conversar com o meu líder e falei assim: pastor, seguinte, 2010, já faziam 3 anos que o Twitter tinha sido criado, acho que 2 anos que o Facebook tinha sido criado. Aí eu já estava com a minha conta pessoal de Twitter, já estava com a minha conta pessoal de Facebook, e já estava mexendo alguma coisa em outras redes sociais que estavam aparecendo, YouTube também. Aí cheguei e falei assim: pastor, eu vou criar uma conta no Facebook, uma conta no Twitter. E ele falou assim: de jeito nenhum. A gente não vai mexer com esse negócio. Para de brincar e vamos trabalhar. Falei, tá bom. Aí saí da sala, fiz uma oração e falei: Senhor, o que eu faço? Aí eu fiz uma coisa que você não tem que fazer nunca. Aí fui e criei as contas. O tempo se passou. E não sei se por inspiração divina, ou em alguma reunião, ou alguma coisa, ficaram sabendo que tinha um negócio que estava dando certo para atingir pessoas, e eram redes sociais. Aí cheguei numa reunião e me disse: Jorge, temos que criar as redes sociais, não sei o quê. Aí eu fiquei ouvindo. Eu ia falar, eu te falei, mas não falei nada, né? E aí, nesse momento, o pastor diz: vamos criar. Agora você está autorizado. Aí eu cheguei e falei: pastor, eu já estava fazendo alguns testes aqui, então já está criado, já temos alguns seguidores, e aqui está a rede social, tá bom? Só teste foi teste. E aí, nesse momento, ele diz: puxa, poderia te mandar embora, né? Mas não vou te mandar embora porque saiu legal esse negócio aqui, então vamos deixar quieto o negócio. E aí seguimos em frente e as redes sociais começaram a crescer, né? E foi bênção, só que tinha que colocar o pé, né? O ano passado, aliás, isso foi em 2021, Carlos Magalhães, que é o nosso líder das estratégias digitais na divisão, assim que eu cheguei, ele começou a conversar sobre esse negócio de metaverso. Eu falei: Carlos, você está louco? Aí me disse: vamos fazer uma experiência, não precisamos de óculos, não precisamos de nada. Eu falei: tá bom, vamos. E aí, ele me diz: vamos fazer com o pessoal do escritório, 5, 7 pessoas, entramos, não funcionava muito bem esse negócio de metaverso, tá? Aí entrei, preguei 2 vezes, foi um momento meio estranho do horário, entramos. Aí começamos a fazer testes, fizemos uma galeria profética, e aí começamos a fazer alguns testes aí, sem falar muita coisa, e de repente, Carlos chega e disse assim: Jorge, vamos fazer os 10 dias de oração em 2022? Falei: Carlos, você está louco, mas achei interessante a ideia. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou comprar uns óculos. Aí fui e comprei uns óculos e comecei a mexer
no negócio de metaverso, aí, de realidade virtual, na verdade. Não de metaverso, de realidade virtual. E aí comecei a mexer, comecei a trabalhar, comecei a visitar algumas igrejas de outros lugares que já estavam mexendo no assunto. E aí chegou o dia. E aí o que a gente fez? A gente começou a montar uma campanha dos 10 dias de oração. E a gente fez isso aí para promocionar. Progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Sob a direção, porém, do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada. Ele falou isso na Review and Herald, no dia 23 de julho de 1895. Toda e qualquer ferramenta tecnológica que possa ser utilizada. Você pode aumentar um pouquinho o volume? É bem-vinda para a missão. Por isso, como nosso objetivo com os 10 dias de oração é levar a mensagem ao mundo e salvar almas, vamos utilizar as ferramentas possíveis para isso. Nesse contexto, surge o metaverso. Só no Brasil, mais de 4,9 milhões de pessoas já visitaram algum dos diferentes ambientes do metaverso. E nós vamos também estar presentes ali para essas pessoas. Vem fazer parte dessa missão com a gente. Acesse na plataforma Splasher e vamos pregar o Evangelho dentro do metaverso. Essa foi a promoção que a gente lançou, provavelmente vocês viram em algum momento. E aí começamos a mexer. E aí chamamos as pessoas. E as pessoas viram. Nós estávamos orando para que viessem 10 pessoas. E no primeiro dia nós tivemos 150 pessoas que visitaram o espaço. Problema, quando você começa a mexer com uma ferramenta que ainda não está preparada para receber muitas pessoas, você tem alguns problemas. Nós não sabíamos, por exemplo, que cada sala comportava só 50 pessoas. Então, como a gente faz? Aí se abriram 6 salas e aí decidimos transmitir no YouTube também. Então nós tínhamos 150 pessoas dentro da sala e nós tínhamos 150 pessoas assistindo um avatar no YouTube. E nós fizemos os 10 dias. Mas eu comecei a ter alguns problemas, porque o pastor está acostumado a ter a Bíblia na mão, só que eu não conseguia ter a Bíblia na mão. Então eu tinha feito o meu sermão, tinha escrito as ideias do sermão, tá? Cara, e agora como eu prego? Porque eu não consigo ter uma Bíblia na mão e não consigo ter o celular, só os óculos e me mexer aí dentro. Aí falei isso com a equipe, falei, gente, o que eu faço? E aí eles disseram, pastor, vamos colocar um bloquinho de notas lá dentro do metaverso? Então você manda os textos bíblicos e você lê com os óculos. Ah, legal. E aí preparando o tema, né? E aí como a gente faz com esse negócio agora para interagir com as pessoas? E foi muito bacana, porque normalmente o pastor gosta de falar, mas aí no metaverso a gente precisava ouvir. Aí eu preguei um sermão de 15 minutinhos e aí começamos a ter experiências sensacionais de conversa com as pessoas. Seguinte dia nós tivemos 120 pessoas, baixamos para 100, chegamos a 90, mas na sexta-feira nós atingimos de novo 150 pessoas vindo no metaverso, ou melhor, vindo no mundo virtual para orar com a gente. Foi sensacional ver pessoas necessitadas de Jesus e a gente pisando num território que antes não tínhamos pisado. Foi uma loucura? É uma loucura. Metaverso vai continuar? A gente não sabe. Inclusive, os estudiosos da comunicação, os tecnológicos, estão dizendo assim, hoje por causa da inteligência artificial, o metaverso, e eles utilizam essa palavra, estamos vivendo num inverno do metaverso. Vai dar uma parada, mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas a gente deu uma pisadinha lá e aí surgiu essa promoção que a gente começou a usar também inteligência artificial. Essa repórter aí, nós contratamos, tudo feito com inteligência artificial. A inteligência artificial, nós demos o vídeo, fez o roteiro, gravou o off e nos fez os cortes, né? Todo com inteligência artificial. Para quê? Para mostrar o que estava sendo feito. Agora, resultado. Esse é agora aí o nosso pequeno grupo no metaverso. Toda quarta-feira, 9h, a gente se reúne para estudar a Bíblia. E quarta-feira passada,
Eu tinha terminado de gravar lá na Novo Tempo, estava cansado. Tinha gravado 8 conteúdos aí, sermões de 1 hora, porque eu apresento um programa na TV em espanhol, né? E falei assim, eu não estou com vontade de ir, então liguei para a Nina. Nina é a responsável do projeto lá na divisão. Falei, Nina, eu não quero ir hoje. Disse, pastor, não temos ninguém para te substituir. Falei, tá bom. Então, ela me disse, vamos cancelar. Falei, não cancelar não. Aí tinha terminado de comer alguma coisa lá no shopping de São José dos Campos. E aí estava com o computador, estava com o celular, tudo. E falei, eu vou sentar lá no carro e vou participar do culto. O assunto é bem facinho para pregar. Apocalipse capítulo 7, 144 mil e a grande multidão. Bem facinho para pregar assim no metaverso, né? Aí estava super cansado, aí a Nina começou, aí colocamos uma música, tivemos os momentos de oração e eu preguei mensagem curta, né? Bem curta. Quem são 144 mil? Por que você tem que se preparar? Se você quer fazer parte, aceite Jesus. Fiz um apelo. E quando já estava tentando terminar, porque estava cansado mesmo, quando estava tentando terminar, aí alguém levantou a mão digital. Disse, pastor, quero falar uma coisa. Falei, tá bom, vamos. É pequeno grupo, né? E aí começa a contar, diz, pastor, não sei se você se lembra, mas eu batizei sábado passado. Quero agradecer aqui os irmãos, porque eu comecei lá atrás, em fevereiro, com os 10 dias de oração, e sábado passado eu me batizei. E aí o pessoal começou a aplaudir dentro do metaverso, né? Porque você tem maneiras de interagir, tá? Alguns colocavam coraçãozinhos, outros aplaudiam, outros mãozinhos de oração. E aí alguém abriu o microfone, cara, que legal, parabéns, tá? Sabe o que? Eu vou me rebatizar o próximo sábado, por esse sábado de ontem, né? Vou me rebatizar. Eu peço aí que vocês possam orar por mim, porque eu voltei para a igreja, eu errei, mas voltei para a igreja, estou me rebatizando. E aí outro abre o microfone e começa a falar. E aí pensei para mim, né? Falei, Senhor, o que eu teria perdido nesse dia, dessa interação, desse diálogo, desse compartilhar, dessa comunicação diferente? Porque eu pensei, eu não quero ir porque eu preciso, estou cansado, não queria ir, sinceramente. E eu preciso pregar, e um tema difícil de pregar. Mas Deus fez assim, me deu um tapa na cara e disse assim, você viu que aquilo que você prega, que comunicação e relacionamento é verdade? Você só apresentou a Bíblia. E aí o Espírito Santo começou a fazer coisas maravilhosas. Foi simples a reunião, mas nós sentimos o poder uns com os outros. Nós temos aí 25 pessoas que se reúnem. Esse aí é parte do grupo pequeno, do pequeno grupo que a gente tem. E nessa quarta-feira, nessa quarta-feira que aparece aí na imagem, na foto que a gente tirou, o Carlos Magalhães é aquele que está vestido tudo de preto, sim? E aí o Carlos fazia aniversário, então nós fizemos uma festinha surpresa no mundo virtual e nós levamos um bolo. E pela primeira vez não senti peso de consciência estar comendo um bolo porque não engordei, tá? Então, olha que interessante, eu sou aquele que está lá na ponta do lado direito. Eu gosto mais de mim no metaverso que... Não, emagreci uns quantos quilos aí. Coisas interessantes que a gente está fazendo. Estava lendo um livro chamado Meta Igreja, ou Meta Iglesia em espanhol, de uma pessoa que é pastor e que está inovando na questão de cultos para integrar e engajar pessoas através de mundos virtuais. Me chamou a atenção porque ele disse assim, a palavra de Deus vivia em tábulas, em manuscritos, em pergaminos, em livros escritos à mão, em livros impressos, em iPads, em celulares. E ele se pergunta, como não viver em mundos virtuais imersivos? Como não ser uma possibilidade no metaverso, ou nos mundos virtuais, se você quiser tirar a palavra metaverso? Foi poderosa na igreja, será poderosa também na meta igreja, diz. A gente está pensando um pouco como atingir aquelas pessoas que estão, por exemplo, sabendo como utilizar o metaverso. Eu não sabia, eu sou um cara que estou quase completando daqui a uns 20 anos, vou completar 50 anos. Eu sou mais novo que o Daílson aí. Não, vou completar quase 50 anos. O que eu teria que fazer mexendo no metaverso? De fato, alguém me chamou e me disse assim, por telefone, disse assim, Jorge, para de brincar com esse negócio de metaverso e começa a trabalhar, né? Então, não é para você brincar com essas coisas.
Falei, cara, eu estou pregando o evangelho de uma maneira diferente, mas estou pregando. Então, o que eu estou querendo te dizer? Tem momentos nos quais nós precisamos inovar naquilo que a gente faz, com a certeza de que nós estamos aqui para compartilhar uma verdade absoluta, que é a verdade do evangelho. Agora, sobre inteligência artificial, deixem eu apresentar para vocês Ellen White, criada pela gente, fotinho aí de quando ela era criança. Se vocês quiserem seguir, vocês podem seguir ela no Instagram, tá? É ellenwhite.ai, de inteligência artificial, tá bom? A nossa equipe criou ela com Midjourney. E olha que interessante algumas coisas que estão conseguindo fazer, tudo com inteligência, com uso de inteligência artificial. Porque às vezes as pessoas dizem assim, a inteligência artificial vai me ajudar para fazer mais postagens. Mas se a gente utilizasse a inteligência artificial de uma outra maneira? Muitas pessoas acham que inteligência artificial é GPT. É muito mais do que isso. Você pode editar vídeos, você pode editar fotos, sim, claro, você pode fazer texto, você pode até fazer poesia, você pode comprar as suas passagens através da inteligência artificial. Estávamos conversando com o Daílson, eu não sabia isso aí, o Daílson me disse, você pode até organizar a agenda, era o Daílson, né? Organizar a tua agenda também com inteligência artificial. E a gente está mexendo nisso. Como? A gente está fazendo testes. Essa aí é a rede social e ela é Ellen White falando. Dá para aumentar o volume? Ou não? Os palácios reais ter-se-iam sentido privilegiados em o receber como hóspede. Mas ele passou pelos lares afortunados, pelas cortes da realeza e pelas famosas sedes do saber, para fazer de seu lar a obscura e desprezada Nazaré. Maravilhoso em sua significação é o breve relatório da primeira parte de sua vida. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, verso 40. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Ao procurarmos relacionar-nos com nosso Pai Celestial através de sua palavra, anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado. Tornar-nos-emos mais semelhantes a nosso Salvador. Esse trecho está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 39. Compartilhe com alguém. O que a gente está fazendo? Pegando trechos dela, escritos dela, e ela mesma, as fotos dela, claro, criadas por inteligência artificial, estão falando na sua própria rede social. Agora, a gente começou a pensar também em pioneiros da igreja. Como mostrar um pouco dentro do contexto dos 160 anos, como mostrar a igreja adventista de uma maneira diferente. Então, a gente criou essa conta de Instagram também, que, por sinal, esse aí é o Tiago White, o esposo da Helena, tá bom? Da Ellen White, que foi criado aí, tá? E a gente criou esse aqui. Essa é a nossa rede social. Então, a gente vai falando sobre diversos e diferentes pioneiros ou fatos históricos da igreja. E, de uma maneira diferente, a gente está educando a igreja, ou está querendo educar, porque, repito, é teste. Vocês provavelmente nem tinham visto, porque a gente está fazendo esses testes aí no Instagram. Então, nós estamos testando tudo isso aí. Agora, testando isso aí, nós dizemos quem que poderia apresentar a história da igreja? Quem seria a pessoa que poderia dar as boas-vindas para as pessoas que chegam na nossa rede social? E aí, Ted Wilson está fazendo a introdução à rede social, contando um pouco. My name is Ted Wilson, the 20th president of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Vocês percebem como a gente pode utilizar de uma maneira correta e intencional para a gente ter ferramentas para a pregação do Evangelho. Agora, esse aí é Bíblia AI que a gente está fazendo. Nós queremos colocar toda a Bíblia feita com inteligência artificial. E essas são algumas das primeiras imagens que a gente começou a postar sobre diferentes capítulos do livro de Gênesis. E a gente vai capítulo por capítulo toda a Bíblia, fazendo um resumo do capítulo e colocando imagens feitas todas por inteligência artificial. Resumo de tudo isso.
quem que poderá ensinar a Bíblia também, já que as pessoas estão vindo? O que a gente pode fazer? Olá, como vai? Você gostaria de aprender mais sobre a Bíblia com a ajuda da inteligência artificial? Então, acesse o link da descrição e comece ainda hoje. É totalmente grátis e você só precisa ter uma conta no WhatsApp. Te espero lá. A gente está conectando, com certeza vocês ouviram o Wagner Cantori hoje, o pastor Adriano que vieram, e Wagner deve ter conversado um pouco com vocês com a esperança, certo? Então são estratégias integradas de uso de inteligência artificial para quê? Para atingir mais pessoas. Agora, eu quero fechar esse momento, só vou fazer um resumo daquilo que eu disse até aqui. Primeiro, as pessoas estão parando de ler a Bíblia, mas as pessoas cada vez estão consumindo mais conteúdos audiovisuais e cada vez estão dedicando mais tempo para estar em mundos virtuais. Como a gente faz para levar Bíblia, doutrina, história da Bíblia, história da igreja? Aqui apresentei algumas ferramentas que nós estamos utilizando para fazer isso. Agora, pensando no audiovisual, eu quero mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito através do Felicity Play. Vocês poderiam agora abaixar um pouquinho o volume, deixar um 2% mais abaixo do que estava? Pode ser? Obrigado. Felicity Play é uma plataforma de streaming, ok? Parecida com NT Play. Mas o Felicity Play é essa plataforma de streaming que tem conteúdos audiovisuais que nós apresentamos semanalmente. Todas as semanas nós temos lançamentos do Felicity Play. Às vezes nós temos lançamentos para crianças, para adultos, para jovens, e cada semana a gente vai lançando diferentes conteúdos. Só o ano passado nós tivemos mais de 55 milhões de views nos vídeos que a gente está tendo nos canais do Felicity Play no YouTube, ok? E nós tivemos no ano passado mais de 11,5 milhões de horas assistidas. Por uma questão de tempo, eu não vou colocar o comparativo de quanto representa isso em dias e em anos. Mas, gente, é muito tempo de conteúdo cristão assistido no Felicity Play. Veja que interessante, quantas pessoas visitaram, usuários únicos visitaram. 16,7 milhões de pessoas assistiram os nossos conteúdos em 2022. Quantos membros tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje na América do Sul? 2, quase 0,6 milhões de membros. Só para que a gente tenha uma ideia, a gente fez um comparativo, dá quase 5 Américas do Sul que assistiram os nossos conteúdos no ano passado. Sabem o que é interessante? Que os principais conteúdos, os conteúdos mais assistidos são aqueles que têm doutrina adventista do sétimo dia. Olha alguns números. Renascidos, mais de 19 milhões de visualizações. A Última Batalha, que é um filme já antigo, mas está com 11 milhões de visualizações. O Próximo Reino, 10 milhões. Libertos, 4,6. E O Retorno está com quase 2 milhões de visualizações. Agora, eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês alguns dos lançamentos. Lembrem o seguinte: alguns dos materiais que vocês vão ver aqui já foram lançados, mas eu estou mostrando para vocês conhecerem o trabalho que a igreja está fazendo. Gente, nós estamos trabalhando com conteúdo audiovisual para levar de maneira diferente a mesma mensagem, só que com uma linguagem que as pessoas estão entendendo. Felicity Play é uma campanha de evangelismo e, ao mesmo tempo, Felicity Play é uma campanha de sustentação da nossa identidade. Então, quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em atingir pessoas que precisam entender a Bíblia e a cultura que nós estamos pregando. Então, muitos dos conteúdos que vocês vão ver agora
Provavelmente são diferentes daquilo que a gente está acostumado. Mas a gente está preparando isso por quê? Porque a gente tem a certeza que nós precisamos atingir uma geração que está parando de ler, mas que está consumindo conteúdo audiovisual e que está entendendo uma comunicação de uma forma diferente, interpretando de uma maneira diferente da qual eu interpretava ou interpreto. Veja alguns dos lançamentos. Esse conteúdo aí, nós temos o Felicity Play Kids, e onde nós temos esse tipo, um pouquinho mais. Aí, obrigado. Nós temos outros conteúdos para criança. Esse aqui está em espanhol, porque eu esqueci de trocar o trailer. Mas como vocês sabem em espanhol, português é o mesmo trailer. Ouçam aqui. Ay, esto es muy extraño. ¿Eres del espacio? Necesito su ayuda, chicos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ayúdame! ¿Cómo pueden tener tanta fe después de casi haber sido derrotados? No seremos derrotados porque ¡Somos de Dios! Tem outros conteúdos aí, como o Presente de Nick, que é um conteúdo sobre identidade da igreja e espíritos de profecia. Sexta-feira agora lançamos um filme animado feito na Romênia. Nós fizemos a dublagem desse filme e realmente foi uma bênção. Nós, assim, os traços dos desenhos que foram feitos, a gente não está muito acostumado com o tipo de filme, mas a gente levou uma surpresa muito agradável. O roteiro é o livro Grande Conflito, adaptado para filme. E eu estava acompanhando e em menos de uma hora nós já tínhamos mais de 5.000 visualizações. Em menos de 24 horas nós já tínhamos quase 15.000 visualizações. É um dos conteúdos que está se bombando hoje na internet. Nós postamos sexta-feira. Toda sexta-feira, 7h, Felicity Play tem seu conteúdo. E é interessante como muitas pessoas estão chegando. Vejam esse aqui, esse outro conteúdo. Conteúdo para adolescentes. Calma, Zizi. Eu tô com você, lembra? Eles confiam que Deus tá cuidando de tudo. Você vai me desculpar, mas eu cuidaria bem diferente das coisas. Eu já tô cansada, de saco cheio das pessoas me falarem o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, sabe? Cansa, eu fui onde eu queria ir. Fiz o que eu queria fazer, entendeu? você tá achando que tem alguém lá em cima olhando pra gente? Não tem. O que a gente ganha fazendo tudo certo? Um monte de gente rindo da nossa cara. Eu vou sair e vou fazer alguma coisa. Ficar parado aqui não vai resolver nada. Você não foi feita pra isso. Você não foi feita pra pecar? Por que eu gosto tanto de te fazer coisa errada, hein? Você tem 60 segundos pra me convencer que é sempre melhor fazer a coisa certa. Caso contrário, algo muito errado pode acontecer hoje à noite. Cuida dela pra mim. Loucura. Esse é um seriado de suspense para adolescentes. Ela era uma blogueira orgulhosa, não gostava de ninguém, mas em um momento específico tem uma situação complicada e a partir disso uma amiga começa a orar por ela e ela começa a conhecer Jesus de uma forma diferente. Seguinte, eu vou colocar aqui
também para um público jovem e adolescente. Lembra de mim? Bora pra casa. Esse aluno nunca deveria ter sido aprovado aqui. Você está por um fio. Amanhã a gente conversa lá na minha sala. O Chico quis dizer. Você é diferente, Manuel. Sério, pelo menos me explica, por favor. Você pega, segura minha mão depois da apresentação e segundos depois você tá colado com a cara. É porque está cancelado o CD. Você ainda gosta dela? Pode ser sincero. Esse seriado está trazendo muitos jovens para discutir alguns assuntos que realmente são profundos para eles. Esse aqui é um filme Por vezes os cristãos foram humilhados, caçados, mortos de tantas maneiras. Você é um inimigo? Um dos nossos. Eles diziam que a maior ameaça do mundo, a mais perigosa, era a diferença entre as religiões. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é um dos filmes relacionados com o livro Grande Conflito. Não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que aconteceu? Uma emboscada. Nós caímos numa emboscada. Nós somos autoridades. Nós decidimos se eles vivem ou morrem. Ninguém se importa com a vida desses ratos. E se vocês estiverem enganados? Se o libertador que espera nunca aparecer. Ele mesmo foi capturado e morto. Vocês podem ter vivido por uma fábula. É verdade. É uma promessa de Deus. Tão verdadeira e certa quanto o ar que você respira. Ele não foi capturado. Ele se entregou. Essa segunda fase do retorno. Vou só passar o seguinte aqui. Esse é um filme onde nós começamos a trabalhar com um pouquinho de humor. Não, porque se for crente, eu tô. O contexto desse filme aí era a gente queria apresentar o cristianismo de uma maneira diferente. Ele era um ateu, que ele pensava que cristão é um caricato. Então, através de uma ficção, apresenta o que ele acreditava, ele passa. Mas é toda uma ficção e finalmente se apresenta como ele realmente, Cristo toca o coração dele e ele passa a ser um cristão de verdade, né? No final do filme.
Eu vou dar o tempo para o pastor Dailson agora, porque já estourei um pouquinho o meu tempo, mas eu quero voltar simplesmente a falar algumas frases importantes aqui para fechar. O mais importante em todas essas estratégias que a gente está seguindo é o relacionamento. Eu apresentei alguns filmes para vocês, e algumas das coisas que as pessoas estão dizendo nas redes sociais são essas aqui. Eu não sou adventista, porém, eu estou conhecendo uma igreja diferente, eu estou vendo assuntos diferentes, vocês estão falando aquilo que eu preciso ouvir, Deus está falando para mim. Vejam essa frase, descobri. O que descobriu? Descobriu, por exemplo, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem desbravadores, que a Igreja Adventista se preocupa pelas pessoas em diferentes áreas da vida. É muito interessante receber esses comentários. Outros dizem assim, tudo isso que vocês apresentam tem tudo a ver comigo. Nós lançamos, por exemplo, um filme sobre abuso e violência chamado Diná. E foi um filme que realmente atingiu muitas pessoas e que realmente ajudou a buscar ajuda psicológica. E dessa maneira, muitas pessoas começaram a buscar realmente uma solução para o problema que elas estavam vivendo na casa, na família. Então, vocês veem que a gente está fazendo abordagem de alguns assuntos importantes. E o mais lindo de tudo isso é quando as pessoas dizem assim, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Uma das coisas que eu gosto mais é ver, por exemplo, essas histórias que aconteceu aqui em São Paulo. Uma moça em Campinas chegou até a igreja por consumir, por assistir um conteúdo chamado Tropa do Lenço, que a gente apresenta como funciona um clube de desbravadores e tudo o que acontece. Um conteúdo simples para adolescentes. Ela estava buscando um conteúdo na internet, ela não estava muito bem, achou e começou a tentar ver de quem que era esse negócio para ver se ela podia participar desse negócio dos desbravadores. Buscou a igreja, o clube de desbravadores recebeu ela e aí o ano passado, abril de 2022, publicamos aí no site adventistas.org justamente a foto dela se batizando. Eu quero deixar algumas reflexões finais aqui. O que é comunicação adventista? A comunicação adventista tem um propósito. O propósito é edificar, educar e evangelizar. Por que a gente está mexendo em todas essas questões aqui? Eu poderia ter apresentado outras coisas para vocês, mas eu decidi apresentar isso porque eu queria que vocês pensassem. Na realidade de vocês, o que a gente está fazendo? O que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja para realmente ter uma comunicação que ajude a edificar, a educar e a evangelizar? E em relação com o comunicador adventista, eu gostaria de te desafiar para que você gaste tempo para aprender outras coisas, para testar coisas diferentes em tecnologia, para encontrar caminhos diferentes para você atingir pessoas, que você gaste tempo para criar alguma coisa diferente. Eu estou gastando bastante tempo, por exemplo, para entender como funcionam os prompts da inteligência artificial em diferentes áreas. Semana passada estava conversando com alguém e eu estava mexendo no meu computador e essa pessoa me disse assim, Jorge, o que você está fazendo? Eu falei, estou mexendo no Bing, do Microsoft. E o que é isso? É a inteligência artificial da Microsoft que está integrada agora para que você possa estar integrada com PowerPoint, com Word, com outras ferramentas. E aí eu mostrei e falei, cara, você até pode pedir para a inteligência artificial hoje fazer teus PowerPoints. Você faz. E a gente tem que gastar tempo para isso. E a gente tem que gastar tempo, investir tempo para criar também. Mas o mais importante de tudo, não vale de nada que a gente aprenda, que a gente crie, se a gente não se relaciona com pessoas. O mais importante da comunicação é o relacionamento que nós temos com as pessoas, para a gente se conectar, compartilhar o conteúdo e realmente criar um vínculo com as pessoas. Fecho dizendo aquilo que Ellen White disse em Testemunhos para a Igreja. Precisamos empregar todos os meios razoáveis para levar a luz ao povo. Ela disse lá atrás que a impressora seja usada e que se utilizem todos os meios de publicidade para chamar a atenção quanto ao trabalho, quanto à obra, diz outra versão. Eu quero desafiar vocês para que vocês estejam antenados, para que vocês estejam atentos, mas para que vocês estejam focados. O comunicador adventista precisa focar.
o seu conhecimento na palavra de Deus, no relacionamento com Cristo, para ter uma sólida base para poder realmente utilizar qualquer plataforma para distribuir conteúdo, mas também para criar relacionamentos. Comunicadores, obrigado. E que esse momento que a gente teve aqui faça com que vocês possam abrir a mente para novas possibilidades e, ao mesmo tempo, pensar que o mais importante é relacionarmos com aqueles que estão próximos da gente. Que Deus te abençoe o trabalho que você está realizando.